Já vimos que a Bíblia é um conjunto de livros. Temos aí 66 livros com 40 autores, escrita aí parte em hebraico, aramaico, grego. Também vimos como os apóstolos, como os profetas receberam essa instrução. Já estudamos um pouquinho das profecias bíblicas para dar assim um gostinho, você estudar outras também, né? Mas apesar de tudo isso, pastor Elmar, de todas essas evidências, Satanás tenta dizer que a Bíblia não merece confiança. Por que será que algumas pessoas teimam em desacreditar a Bíblia? Bom, próprio Satanás tem interesse nisso, não é verdade? Ele tem o interesse de dizer para as pessoas que Deus não existe. Mas quando a gente começa a fazer uma análise, é muito mais fácil acreditar que Deus existe do que Deus não existe. Sim. Quando a gente parte para a Bíblia, a palavra escrita, vinda da vontade de Deus, algumas pessoas podem dizer que ela simplesmente é um antigo livro que não tem nenhum valor. Mas quando você para estudar, você percebe que as evidências de que realmente é uma escrita divina, que é algo inspirado, na verdade são evidências muito maiores que simplesmente um livro que não serve para nada. Sim. Então, dentro da minha fé, eu consigo perceber de forma muito clara que a Bíblia ela é um livro que veio da própria vontade de Deus. Agora, pastor Davi, parece incrível, porque hoje são milhões, milhares e milhares de Bíblias em todo o mundo. E que estão sendo impressas, cada dia está imprimindo mais Bíblia. Praticamente aqui no Brasil, cada casa tem a sua Bíblia ou mais de uma Bíblia. Parece quase inacreditável que houve um tempo no passado que as pessoas tentaram acabar com a Bíblia. Na França quase deixou de existir, não foi isso? É verdade, é verdade. Na verdade, Jonathan, o que ocorre, você mencionou bem no começo, Satanás, ele fez uma tentativa dupla, na verdade, né? Primeiro ele tentou destruir a Bíblia mesmo, os manuscritos, Sim. a forma escrita deixada por Deus, por orientação dele, através dos profetas. E a segunda tentativa que ele faz agora é de destruir a credibilidade nos escritos existentes. Então, isso a gente consegue perceber ao longo da história, realmente, em alguns movimentos na França, como você mesmo mencionou, uma tentativa assim bem forte do inimigo de fazer com que a palavra de Deus, que foi dada sob a inspiração dele, se silencie ao longo da história e deixe o homem sem as orientações que são necessárias para a sua salvação. Exatamente. Ainda bem que nesse período também surgiram as sociedades bíblicas e a coisa tem crescido tremendamente. Mas mais recentemente veio o que a gente chama de alta crítica. Parece que é um negócio assim mais... Não é isso? O que é a autocrítica? A autocrítica são aquelas pessoas que estudam a Bíblia e tentam colocar o escrito dentro de um tempo, dentro de um contexto, tentando localizar também exatamente quem foi o autor. Sim. E nessa busca, eventualmente, você começa a divagar e não acreditar na divina inspiração. Então, existem alguns casos, Jonathan, onde pessoas são chamadas de teólogos, Sim. Eles vivem em função de estudar a Bíblia, mas como se fosse um livro histórico, simplesmente um livro histórico. Eles não conseguem entender que a Bíblia ela tem mais do que uma função histórica. Então essa é a autocrítica. A autocrítica trouxe muitas perguntas que na verdade não tem resposta por causa do grande tempo que a Bíblia foi escrita. Sim. E eles vêm questionando inclusive a própria fé. Então essa autocrítica ela veio para balançar a credibilidade da própria divindade da necessidade do texto bíblico. Bom, agora vamos ver o que a Bíblia diz, pastores, sobre a confiabilidade dela mesma. Porque na verdade a própria Bíblia tem respostas para isso. E à medida que a pessoa vai entrando no texto bíblico com fé, com confiança, ele acaba mudando. Então, existe uma pergunta no nosso guia de estudo, pastor Davi, que diz assim: o que a Bíblia diz sobre a sua confiabilidade? São vários textos, vamos analisar um deles aí, pastor, o primeiro, quem sabe. Interessante, a pergunta ela é muito apropriada, né? Uhum. Porque, na verdade, a evidência interna de confiabilidade de um livro é importante. Ainda mais em se tratando do livro de Deus, Deus teria todo o interesse em fazer com que esse livro solicitasse credibilidade. Sim. Né? E no testemunho daqueles que participam dos episódios narrados e registrados na Bíblia,
a gente encontra alguns textos muito preciosos, bastante conhecidos do mundo cristão, na verdade, né? Sim. Por exemplo, um texto que menciona a fala de Jesus mesmo, ele diz: não penseis que vim revogar o que está aqui. Na verdade, Deus tinha um interesse em que o valor dos escritos sagrados, que foram legados à igreja e ao povo cristão ao longo da história, eles, de forma nenhuma, com o testemunho do próprio Cristo, pudessem em algum momento sofrer descredibilidade por parte de qualquer pessoa, né? Existem inclusive algumas pessoas que insistem em dizer que essa parte do Velho Testamento não é mais tão necessária, ela foi abolida e agora nós vivemos num outro testamento, num outro período, mas na época de Jesus o que ele tinha era o Velho Testamento, né? Então quando ele está mencionando aqui, eu não vim revogar ou abolir a lei ou os profetas, ele está falando do Velho Testamento, né? Ele não está falando do Novo. Existe um outro texto, eu acho fantástico, que é esse: enquanto existir o céu e a terra, nada será omitido. E as pessoas olham para o céu, ele está lá, né? Olha para baixo, a terra está lá. Então, está valendo tudo, né? O que eu acho interessante é que algumas pessoas que questionaram a Bíblia, Sim. Algumas delas dedicaram toda a sua vida em função de tirar a credibilidade da Bíblia. Eles viveram 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, deixaram de existir e a Bíblia continua com sua credibilidade, passando séculos e séculos. Eu acho que isso prova o que temos aí em Mateus 24, 35, que você citou, né? Sim. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu acho que é uma prova interessante. Depois, ainda em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, a primeira parte diz assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O povo vem e fala mal, né? A era passa, mas a Bíblia continua para a eternidade. É isso porque, com certeza, a Bíblia Sagrada tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, quando você fala assim, olha, a Bíblia não vale nada, isso não é possível. Para mim tem feito uma diferença tremenda. Bom, nós temos aqui, no próximo estudo, a próxima página, um pouquinho a respeito do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, eles tinham uma consideração muito grande com o Velho Testamento. Tanto é que eu posso perceber que Mateus, ele escreve ali, diz: isso aconteceu para se cumprir a Escritura. E cita muitos textos. Acho que se a gente fizesse aqui uma compilação do que tem no Novo Testamento e que é do Velho, seria muita coisa, né, pastor Davi? É verdade. O Novo Testamento, na verdade, é um apanhado de muitos textos que relacionam o Velho Testamento com a realidade do tempo em que eles viviam no Novo Testamento, né? Porque, na verdade, os que viveram no Novo Testamento tinham como Bíblia o Velho Testamento, e todos os textos que eles liam e estudavam e que fortaleceu a fé de gerações ao longo daquele período, na verdade foram os textos do Velho Testamento. Então existem muitas menções. Se a gente fosse fazer um apanhado, realmente seria muito grande o número de textos. E para o judeu, a divisão da Bíblia, que é o livro sagrado de Deus, ele era dividido em lei, profetas e salmos. Então, dentro destes três conjuntos de livros, é que eles baseavam a fé deles, e por isso a gente vê esse número enorme de textos mencionados no Novo Testamento, referindo-se ao Velho Testamento, na verdade. Porque, na verdade, o Velho Testamento, ele tem o seu cumprimento no Novo Testamento, né? Exatamente. Então era óbvio que isso ia ocorrer. Você passa o Velho Testamento, em boa parte, falando de um Messias vindouro, e no Novo Testamento ele vem. E fala também sobre a segunda vinda, em alguns casos, o livro de Daniel, os livros mais escatológicos que falam assim da volta de Jesus, né? Também com seu cumprimento, muitas coisas no futuro ainda, né? Por isso que vale a pena estudar as profecias bíblicas. Jonathan, dos 39 livros do Velho Testamento, eu acho que apenas 7 deles não são, assim, em algum momento mencionados no Novo Testamento, ou seja, a grande maioria dos livros do Velho Testamento, em número de 32, então, tirando 7, não é? São mencionados em algum momento no Novo Testamento. Tamanha era a credibilidade para os do Novo com relação ao Velho, que era a Bíblia que realmente eles tinham. Estava falando sobre a arqueologia, porque essa era uma crítica também da alta crítica. Eles diziam assim, olha, o manuscrito mais antigo que a gente tem, ele foi escrito lá em 900 depois de Cristo. Então, ninguém tem a original disso aí, muita coisa foi alterada. Mas houve algumas descobertas recentes, especialmente no século passado, em que
deixaram as pessoas assim boquiabertas. Uma delas, pastor Elmer, é a questão Elmar, né? Pastor Elmar, desculpe. Uma delas, pastor Elmar, é justamente as descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Fale um pouquinho sobre essas descobertas aí. É interessante. Eu nasci numa família adventista, uma família cristã, e sempre tive na Bíblia a minha referência como palavra de Deus. Mas no momento da minha vida eu comecei a questionar. Mas será que existem os manuscritos? Será que eu consigo ver o papel onde Moisés colocou ali, Paulo? E aí quando a gente começa a estudar, começa a crescer um pouco mais na fé, a gente começa a se aprofundar em alguns assuntos, né? Sim. Então só para a gente tentar entender um pouquinho como é que isso funciona. Moisés provavelmente escreveu o seu primeiro livro por volta de 1400, 1450 anos antes de Cristo. Exatamente. E o último livro que foi escrito do Antigo Testamento, provavelmente Malaquias, algo em torno de 400 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus veio a essa terra, o último livro que tinha sido escrito tinha sido, ou já faziam 400 anos, né? Exatamente. Bom, agora os pesquisadores começam a procurar os manuscritos e até 1947, o mais antigo datava 900 anos depois de Cristo. Ou seja, uma cópia da cópia da cópia Cópia da cópia, né? da cópia da cópia. E aí então era o local onde os críticos colocavam. Veja só, como eu posso ter certeza que o texto realmente é verdadeiro se não existe nada próximo nem mesmo da época de Jesus? Uhum. E nós cristãos estávamos assim num momento muito delicado. Mas Deus, ele tem sempre a sua providência para provar, inclusive, aquilo que ele deseja de cada um de nós. E em 1947, olha como é que são os caminhos de Deus, não é verdade? Uma cabra estava perdida ali no deserto, na região ali do Israel, e um garoto foi atrás procurando a cabra e tinha uma caverna e ele jogou dentro daquela caverna um pedaço de pedra. Sim. E ele estranhou porque fez um barulho esquisito lá embaixo, né? Ele ficou com medo e chamou um amigo. E quando eles entraram dentro daquela caverna, descobriram ali alguns rolos, alguns vasos, pegaram aquele material, não sabia exatamente qual o valor histórico, levaram para Belém. Entregaram para um senhor em Belém. Aquele senhor também não sabia exatamente para que serviam aqueles rolos, aqueles manuscritos. E então um dia ele imaginou, eu vou levar esses manuscritos para um convento de São Marcos, lá em Jerusalém. E levou. E tinha um estudioso da língua hebraica, naquele convento, chamado Sukenik. E ele começou a analisar, e ele ficou perplexo. Ele estava diante de manuscritos de 150 anos antes de Cristo. E aí então a maior crítica que as pessoas tinham a respeito da Bíblia, do tipo, não tem como provar. Sim. A partir de 1947 até mais ou menos 1951, onde outras cavernas foram sendo descobertas, então lá eles encontravam pedaços do livro de Isaías, de vários outros livros do Antigo Testamento. Então hoje, arqueologicamente, não é só questão de fé não, Sim, sim. Arqueologicamente, você pode dizer que o Antigo Testamento realmente ele é fiel ao Antigo Testamento da época de Jesus. Inclusive eu acho impressionante, porque junto com esses rolos, encontrou-se quase que completo o livro de Daniel. O livro de Isaías, completo. E quem visita Jerusalém, eles têm ali um local chamado Santuário do Livro, e dentro do Santuário do Livro está exposto esse livro de Isaías, assim, para quem quiser olhar, né? É verdade que muita coisa se perdeu, porque, embora esteja ali próximo ao Mar Morto, uma região bastante seca, e estavam dentro de urnas que eles haviam selado, então ficou bem preservado. Mas mesmo assim, apodrece, né? Um papiro, por exemplo, dura muito pouco, mas mesmo tem uns pedacinhos de papiro, no caso de rolos feitos de couro de animal, dura um pouquinho mais. E ainda existe material ainda que estão sendo estudados desses manuscritos. Agora, é fantástico, porque todo mundo falou assim, bom, agora quero ver se realmente, né, tem diferença. Quando você vê 1900 anos depois, ou no caso desse manuscrito de Daniel, que é antes ainda, 2000 anos, e não há mudança, nós temos que agradecer muito aos judeus, porque eles foram um povo assim, meticuloso na cópia da Bíblia Sagrada. É verdade.
Eles contavam as letras, tinha todo um trabalho. Se houvesse algum erro, era destruído aquele material, começava de novo. É impressionante. Eram né? os conhecidos maçoretas, né? Exatamente. Na verdade, Jonathan, uma coisa interessante é que eles eram tão cuidadosos, tão meticulosos mesmo nesse processo de cópia, né, dos originais da Bíblia, além do respeito que eles tinham pela valiosidade sagrada da Bíblia, dos ensinos que ela continha, ainda tinham o cuidado de repassar isso às próximas gerações com todo aquele cuidado, né? Eles não aceitavam, por exemplo, que um maçoreta, esse que escrevia e que fazia as cópias dos livros, fizesse alguma cópia de cor. Ele tinha que ler letra por letra, palavra por palavra. Depois que escrevia toda a página, contava todas as letras do original, contava a cópia. Se tivesse alguma discrepância, aquela cópia era descartada e o trabalho começava tudo novamente. Então, isso e tantas outras evidências mais nos dão assim uma confiança muito grande na credibilidade. E quando os escritos do Mar Morto foram encontrados, ou estes manuscritos foram encontrados, o que encantou o mundo foi exatamente isso, né? Esta precisão do texto bíblico relacionado com os manuscritos achados. Bom, agora vamos para o Novo Testamento. Falamos aí do Velho, mas vamos para o Novo Testamento. Nós temos aqui alguma evidência do Novo Testamento. Eu sei que o livro do Apocalipse já começa, algumas pessoas dizem assim, começa com a maldição, né? Termina com a maldição, mas não é bem isso. Apenas, realmente, João coloca, se alguém acrescentar alguma coisa aqui, né, você também vai receber as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra daqui, ser-lhe-á tirada parte da árvore da vida. Na verdade, as pessoas no Novo Testamento também tiveram cuidado de fazer cópias também. O que a gente pode dizer, pastor Davi, com respeito ao Novo Testamento? Olha, o Novo Testamento apresenta evidências também muito interessantes. Na verdade, existem muitas cópias que foram preparadas do Novo Testamento ao longo da história e que nos ajudam a dar essa confiabilidade ou a olhar para o Novo Testamento com confiabilidade. Agora, existem fatos do Novo Testamento, como a ressurreição de Cristo, por exemplo, que foi testemunhada por muitas pessoas, e o apóstolo São Paulo menciona até número de pessoas, 500 pessoas viram Jesus depois, tiveram contato com ele depois. E o fato de os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que para o ouvinte relatam a mesma história, que é a vida de Jesus e todo o desenrolar de sua vida de 33 anos e pouco aqui na Terra, 33 anos e meio mais ou menos. Quer dizer, esses 4 evangelistas narraram todas essas narrativas e episódios do ministério de Jesus, inclusive a ressurreição, trazendo assim detalhes que um não conhecia do outro, mas que quando colocados os 4 juntos, a gente percebe exatamente uma inspiração que dá credibilidade ao trabalho que foi feito no Novo Testamento. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção para o Evangelho de Mateus, Marcos e João, que são tão parecidos que até deram um nome para esses evangelhos sinóticos. Sinóticos, né? Que são assim, muito ponto em comum, não é? É verdade. Muita coisa em comum. Alguns até acreditam que tem um outro evangelho que se perdeu, aí, um tal de evangelho né? Que eles tiveram acesso, que seria a fonte, que ali onde eles extraíram alguma coisa a mais. A verdade é que o Novo Testamento também foi sobrevivendo graças ao poder de Deus, né? E ficou para nós. Ainda falando com respeito à ressurreição de Cristo, foi muita gente que viu, não foi assim, porque quando você tem muitas pessoas, poderiam diferir, porque diz o provérbio, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a ideia é que se estivesse mentindo, teria sim N histórias diferentes, não é isso? Retornando um pouco aqui, Jonathan, qual que é a ideia? Jesus, ele foi aos céus e deixou uma ordem agora para os discípulos, né? Olha, ide e pregue e logo eu vou voltar. Então, os discípulos eles tinham aquela esperança no coração. Jesus vai voltar em nossos dias. Não era costume da época parar para escrever, não era algo costumeiro das pessoas. Então, as pessoas não escreveram o que aconteceu com Jesus logo em seguida que Jesus foi aos céus. Exato. Passou um tempo. Então, agora os críticos eles dizem assim, bom, Jesus, de forma histórica,
provavelmente existiu. Agora, será que ele realmente era divino? Os milagres, eles aconteceram ou eles são fruto da invenção, da alegoria de um povo? Então eles colocam assim, Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos, mas provavelmente 150 anos depois da figura histórica de Jesus, que eles querem tirar a credibilidade desses livros. Sim. O que nós entendemos? Entendemos assim, mais ou menos no ano 50, quando eles perceberam que talvez Jesus demorasse um pouco mais para retornar a essa terra, eles resolveram perpetuar os feitos de Jesus através da escrita. Sim. E aí então você tem as pessoas que escreveram os evangelhos, cada um com foco e cada um com objetivo em mente. Sim, exatamente. Como surgiram agora os livros do Antigo Testamento? Provavelmente o primeiro que foi escrito foi o 1 Tessalonicenses, mais ou menos no ano 50. Que eram cartas, né? Que eram cartas. Então Paulo ele escreveu várias cartas e a primeira, possivelmente, 1 Tessalonicenses. O primeiro evangelho, também provavelmente, a gente vive falando provavelmente porque é o que os teólogos colocam, né? Sim, também não tem assim registrado, foi escrito. Hoje a gente põe na Esse carta, ou né? aquele, Tanto né? de A tanto. data. Aquela época, né? Provavelmente o primeiro foi o livro de Marcos, no ano 65. E depois os outros foram sendo escritos posteriormente, até mais ou menos o ano 95, 96, quando então todos esses livros eles foram colocados. O que isso demonstra? Demonstra que, em especial os evangelhos, eles foram escritos por pessoas que viram e conviveram com Jesus ou alguém que conviveu com os discípulos. Sim. Então, alguém provavelmente falou, olha, eu me lembro exatamente disso quando eu estava com Jesus, e esse alguém ia escrevendo as lembranças de um discípulo, né, para termos então os evangelhos em nossas mãos hoje. Muito bem, olha, vamos supor então que, vamos fazer aqui uma posição contrária, vamos supor que os discípulos inventaram tudo isso aí. Eles deveriam ter ganho muito para fazer isso, né? Eles teriam alguma coisa a ganhar em inventar essa história, pastor Davi? Pois é, né? Alguém poderia até imaginar isso daí, né? Que eles teriam alguma coisa a ganhar ou que ganharam alguma coisa com isso. Mas, na verdade, foram abandonados pelos amigos, foram abandonados pelos líderes da religião deles, não é? Eles empobreceram em decorrência da perseguição que sofreram. Agora, como alguém poderia querer provar uma mentira tendo custado um preço tão alto para a vida pessoal deles, né? A vida pessoal, a vida familiar, né? Eles não ganharam mais influência por causa disso. Quer dizer, seria uma coisa absurda crer que pessoas colocariam em risco a sua própria vida, porque muitos deles, aliás, quase todos morreram de morte muito trágica, trágica, foram assassinados, né? Na verdade. Exatamente, quer dizer, como que alguém poderia, e um grupo de pessoas, na verdade, porque não foi um ou outro, foram todos eles, né, ao custo da própria vida, manter uma mentira, uma coisa que não faria sentido para a vida das pessoas. E eu lembro, inclusive, que Tiago, ele não cria em Jesus, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, que Jesus apareceu para ele depois da ressurreição e aí ele passou a crer. É impressionante isso. É verdade. Agora, é uma coisa interessante também, eu queria falar um pouquinho de dois personagens que a Bíblia menciona, que é José de Arimateia e Nicodemos, que eram pessoas ricas. E eles se tornaram cristãos. E em vez de enriquecerem, na verdade, eles financiaram o cristianismo e gastaram toda a fortuna. É mais uma evidência de que não valia a pena inventar uma mentira. Com certeza. Ser um cristão hoje, inclusive até parece que está na moda, né? Mas na época de Jesus, ou pós, ali os poucos anos, na época dos discípulos, Sim. Não era um bom negócio. Não, não era não. Era você... No aspecto você financeiro era, e tudo mais. Não, com certeza. Você era perseguido, você sofria, você era discriminado, o Império Romano não tinha interesse que crescesse aquela religião, aquela seita inicialmente, né? Então as pessoas que aceitavam Jesus, que aparentemente, como Paulo mesmo diz, era um evangelho de louco, acreditar que numa colônia de Roma, na cruz, morreu o próprio Filho de Deus, é uma loucura. Sim. E naquela época muito mais.
Mas quando você percebe como que esse evangelho, essa boa nova começou a se espalhar pelo Império Romano, a gente percebe que realmente é uma mensagem divina e não pode ser uma mentira, não era algo contado de forma aleatória, mas era fruto de fé e da verdade. E eu acho impressionante que Paulo aqui afirma, né, uma evidência pessoal, nós já citamos, que ele apareceu a mais de 500 pessoas depois de sua ressurreição. E mencionado também no livro de Lucas, creio eu, que ao ressuscitar, outros ressuscitaram com ele. E muitos viram. Infelizmente, a Bíblia não registra o nome dessas pessoas. Mas, aparentemente, haviam pessoas que viveram na época deles, porque diz que viram e conheceram. Então, teria que ser alguém que teria morrido recentemente. E esse testemunho do apóstolo Paulo é muito importante, né? Porque ele deu um testemunho pessoal. Sim. Quer dizer, é alguém que confessa... E ele era contra também. Exatamente. Ele era contra. É alguém que confessa dentro do texto bíblico, alguém que teve uma experiência de perseguidor da igreja. Sim. Quer dizer, eu vi o lado de lá e agora vi o lado de cá. E o lado de cá mudou minha vida, transformou meu coração, meu viver. Né? Então está aí o poder de verdade transformadora da Bíblia. Esse talvez seja o ponto mais forte de todo o relacionamento que se tem com a Bíblia, que é ao você examinar a Bíblia, ao você entrar em contato com a Bíblia, você sente nela não apenas um livro inspirador, como um livro de romance, como um livro de história, como um livro de fatos, mas um livro que mexe com a alma e provoca um movimento na alma. E Paulo, no texto de Coríntios, menciona exatamente isso. Eu fui uma testemunha ocular desses fatos. Um dia Cristo me encontrou no caminho de Damasco, né? E uma coisa muito forte ocorreu na minha vida. Então esse é um testemunho muito forte de alguém que esteve do outro lado, perseguindo a Bíblia, a igreja e os cristãos, e que depois, em contato com a Bíblia, com o Cristo da Bíblia, teve sua vida mudada e transformada. Bom, ainda hoje, né, pastor Elmar, eu acho que o testemunho mais forte é o testemunho pessoal mesmo. A pessoa, por exemplo, não crê na Bíblia, e eu me lembro, por exemplo, de um dos fundadores do chamado assim, do estudo das profecias, um sujeito chamado Guilherme Miller. Ele também era contrário à Bíblia, achava que a Bíblia era cheia de problemas, de erros, e ele começou a estudar a Bíblia para mostrar que ela era falha. E a Bíblia transformou a vida dele. Isso acontece frequentemente com testemunhos que vocês, pastores, têm recebido, não é verdade? Eventualmente você chega numa casa e a pessoa tem ali a sua Bíblia aberta e as folhas já estão até amarelas. E elas estão ali com tantos problemas na vida. E quando você começa a conversar com essa pessoa, você começa a dizer que, na verdade, ela tem dentro da própria casa dela a solução dos seus problemas. Que a possibilidade de encontrar nesse livro a solução das suas dificuldades de vida. Então a Bíblia, ela não tem que ser simplesmente um livro de estudo de pastores e teólogos. Sim. Mas ela vai fazer diferença à medida que ela faz diferença no meu coração e na minha vida. Arqueologicamente, em termos de estudos mais profundos, eu posso provar por A mais B que ela é realmente um livro digno de ser estudado, um livro sério, um livro que realmente confiável, mas é uma prova científica, mas ela tem que ter, na verdade, uma prova transformadora. Sim. E isso é algo que apenas a pessoa pode sentir, apenas ela pode experimentar, é um estudo pessoal e uma relação pessoal. Mas uma coisa que eu queria ainda salientar seria a questão, por exemplo, quanto mais perseguiram os cristãos, mais matavam as pessoas, mais pessoas queriam ser cristãs e valorizar a Bíblia Sagrada. Quanto mais perseguiram, por exemplo, na época dos valdenses, mais eles escreviam a Bíblia e tentavam levar ao povo. Isso também não é uma prova de que a Bíblia realmente é um livro diferente? Não é verdade. Existe até um autor bastante conhecido, acho que é Augusto Cury, né? Dando um testemunho sobre a Bíblia, a historicidade de Cristo, a sua existência como ser histórico, né? Ele diz, olha, seria necessário um Cristo para inventar um Jesus. Tamanha a simetria dos seus ensinamentos, a beleza do que ele falou, a profundidade e a implicação filosófica daquilo que ele colocou para a humanidade. Que, na verdade, Jesus marcou de maneira tão profunda a vida da humanidade que a história do homem foi dividida, né? Sim. Quer dizer, o mundo foi um antes e outro depois de Cristo. Quer dizer, o advento de Cristo,
o Cristo que apareceu e que a Bíblia coloca como um fato, como uma verdade, e nós temos evidências históricas, arqueológicas e outras, na verdade é um fato tão inegável quanto o poder transformador que ele tem ainda hoje exercido na vida de tantas pessoas. Com certeza. Aqui na página 48 do nosso guia de estudo, aqui é mencionado também mais algumas cópias delas, inclusive uma delas que está em Nablus. Nablus é o que a Bíblia chama de Samaria ou Samária, né? Uma região de muito conflito, muita dificuldade, mas ali vivem os samaritanos, até hoje preservam um texto bastante antigo ali. E quando a pessoa compara esse texto tão antigo com os textos atuais, percebe também a preservação da Bíblia Sagrada. A gente também pode encontrar o que foi chamado de Códex Sinaítico, encontrado lá na região ali da Península do Sinai, dentro do Mosteiro de Santa Catarina. Também, quando se compara o texto com o texto, vê a confiabilidade da Bíblia, como as coisas vão se preservando com o passar do tempo. O nosso tempo hoje já terminou, mas eu gostaria ainda que o pastor Elmar fizesse assim um apanhado daquilo que ele achou mais importante e falasse aos amigos da Novo Tempo. A Bíblia é um livro maravilhoso, que temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito de Deus. E é um momento onde Deus se deixa conhecer para a sua criatura, para o homem, para a mulher. E cada vez que você tem a oportunidade de pegar esse livro, tenha certeza que ele é um livro sério, é um livro historicamente provado, não é fruto de invenções humanas e nem fruto de uma necessidade da criação de um povo. E a partir do momento que você consegue compreender isso, permita com que o seu coração absorva as palavras maravilhosas de transformação que vieram do próprio Deus. Deus utilizou de homens, esses homens eles têm as suas dificuldades, os seus problemas, mas as ideias que nós temos aqui são as ideias que nos levam à possibilidade da salvação. Esse livro é um livro maravilhoso que tem atravessado séculos, milênios, e que vem ao longo desse tempo transformando vidas. E graças a Deus esse livro tem transformado também a minha vida. Muito bem. Pastor Davi, o que o senhor destacaria aqui com suas palavras finais sobre esse assunto? Olha, eu diria, Jonathan e amigos que estão acompanhando o programa hoje, embora evidências arqueológicas, históricas, talvez científicas sejam importantes, eu acho que elas têm o seu valor e o seu lugar. Talvez o que se deva destacar é o que estamos conversando mais ultimamente aqui. Deus não poderia ser conhecido se ele não se revelasse. E Deus decidiu revelar-se na sua palavra. Então, quando você entra em contato com a Bíblia, ela é hoje a palavra de Deus, a mesma que foi ouvida no Éden. Quando Deus dizia, faça isso, aconteça aquilo, isso suja aquilo outro. Hoje nós não temos a palavra de Deus audível ao nosso ouvido, mas nós a temos através dos escritos sagrados da Bíblia, que tem poder ainda hoje para mudar e transformar vidas e a sua vida também.